É notícia na Arábia, é notícia no Japão, é notícia na Europa, é quase notícia na China. Na China não, né? Só uma brincadeira aí. Mas jogador de alto nível faz o Flamengo repercutir mundialmente e em breve o Flamengo deve fazer o anúncio de Jorginho. Isso mesmo. Por enquanto, o Flamengo faz o anúncio da renovação de contrato com o Gerson. Gerson renovado até 2030, será o maior salário do elenco e o jogador com mais tempo. É uma baita notícia aí. Flamengo encerrando as preparações para enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, meu filho, é de graça, simples assim, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu, porque você se inscrevendo no nosso canal, você vai dar uma moral aí para a comunidade rubro-negra e vai fazer a gente repercutir ainda mais. Tamo junto? Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que com o Jorginho chegando vai virar seleção. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, notícia quentíssima, trazida aí pelo paparazzo rubro-negro em primeira mão. Gerson renovado até 2030. Maior salário do elenco até o presente momento. Acho que quando o Jorginho chegar, o salário do Jorginho vai ser maior. Mas até o momento, o Flamengo deu uma valorização salarial muito boa por Gerson, é o que ele queria, e um tempo de contrato até 2030. Aí muita gente vai perguntar, Jorginho não, Gerson, tá garantido no Flamengo? Não existe jogador garantido. O que existe é time respaldado, isso aí mais para proteger o Flamengo, porque o que acontece? Em janeiro, como todo mundo sabe, tivemos propostas aí do Shakhtar, Zenit, tudo pelo Gerson. E o Zenit chegou a oficializar aí uma proposta de 28 milhões de euros. E o Flamengo conseguiu segurar. No meio do ano, acredito que vão chegar propostas para o Gerson acima de 30 milhões. Gerson está com 28 anos. É um jogador que tem uma carreira brilhante, principalmente no Flamengo. Nos outros clubes que passou, não conseguiu ter a mesma visibilidade que teve no Flamengo. No Flamengo ele conseguiu chegar à seleção brasileira. Só que tem um porém. O jogador quando chega com 28 anos, ele pode estar fazendo o último grande contrato da sua carreira. Então se aparecer um time de fora, colocar aí uma proposta acima de 30 milhões de euros e mais um salário melhor do que ele ganha no Flamengo, ele vai aceitar e o Flamengo também. Por quê? Por causa da idade e o jogador sabe que agora é a hora de fazer o pé de meia, porque daqui mais uns 4, 5 anos ele pode estar encerrando sua carreira internacional, voltando para o Brasil e quem sabe se aposentar no Flamengo. Então tem todos esses detalhes aí, não podemos esquecer disso. Então o Flamengo se respalda, renova para se respaldar, para não correr risco de perder o Gerson por qualquer valor no meio do ano. Lembrando que ele já estava insatisfeito com o salário. Embora o próprio Gerson estaria feliz no Flamengo, o seu pai falava-se aí nos podcasts que estava desvalorizado. Mas agora está tudo certo, beleza, então o Gerson está renovado, menos um. Agora só falta o Varela aí, lembrando que já renovou com o Pulgar. Então o Flamengo está aí caminhando as coisas muito bem. Flamengo que encerrou hoje a preparação para enfrentar o Central Córdoba para a segunda rodada aí da Libertadores, segundo jogo da Libertadores. O Flamengo ganhou o primeiro, tem que ganhar o segundo, tem que botar esses pontos aí na ponta do lápis, somar para poder se garantir, né, como líder da chave, para ter uma melhor situação quando chegar às fases de mata-mata. Então o Flamengo está ganhando aí pontos importantíssimos, tem que ganhar amanhã. Jogo esse que acontece às 21h30 no Maracanã, será transmitido pela Rede Globo. Então já sabe onde assistir, já sabe o horário, agora é só sentar, esperar e torcer. Tá ansioso para ver o nosso Mengão jogar? Eu tô. E olha que a gente pode ter a volta do Pedro, hein? Pedro tá 100%, já chegou a hora dele fazer sua reestreia pelo Flamengo, porém há uma notícia aí que ele possa ser poupado ainda dessas partidas. Que eles devem segurar um pouco mais para deixar ele mais para frente, para ele, né, pegar mais confiança. Mas eu acredito que o Felipe Luiz deve colocar aí pelo menos uns 10 minutinhos, para ele já ir ganhando ali umas minutagens. E você acha que o Felipe Luiz vai escalar ou não o Pedro aí pro segundo tempo amanhã? Comenta aí. Tá ansioso para ver o Pedro jogar? Eu tô demais, tô demais. Mas meus amigos, um jogador que é baixa certo é o Danilo. Não vai voltar amanhã, talvez volte pro jogo de domingo, tá sendo preparado para voltar. Já o De Arrascaeta, que jogou uma boa parte do tempo, né, no domingo contra o Vitória, pode ser que jogue só um tempo, ou seja, até poupado nesse jogo de amanhã.
De La Cruz estuda uma minutagem de descanso para ele aí que está com desgaste físico. O Plata está pedindo passagem, deve ser titular. O Bruno Henrique só entrou no segundo tempo contra o Vitória, deve ser titular. Então o Flamengo está em alguns problemas ainda para se ajustar. Talvez não consiga colocar força máxima amanhã, mas a gente só vai saber na hora do jogo, porque até lá a gente pode ter uma provável escalação baseado no último treino de hoje. Mas a escalação definitiva só chega na hora do jogo. E o Felipe só divulga minutos antes para poder acabar ali com aquela festa que tinha dos antes, ficar sabendo a escalação do Flamengo, esquema tático, agora acabou com isso tudo. Menos mal, né? E seguindo as etapas aí, o Flamengo pretende contratar uma barca, bastante jogador, um pacotão de reforços. O Flamengo acredita que o Wesley vai embora na casa de 35 a 40 milhões de euros no meio do ano. O Flamengo acredita que não vai ter como segurar. O jogador está se valorizando cada vez mais e, como eu já disse, o Gerson também pode estar saindo. O Flamengo precisa de zagueiro porque perdeu o Fabrício Bruno, perdeu o Davi Luiz e não repouso. Trouxe o Danilo, que faz a lateral direita e faz também a zaga. Mas o Danilo já mal chegou, já contundiu. Então o Flamengo deve repor, trazendo mais um zagueiro, mais um lateral direito e talvez um centroavante que esteja mais ou menos com um nível parecido com o do Pedro, porque o Juninho, ele não é bem o centroavante, ele é mais o segundo atacante. Ele é muito esforçado, mas ainda falta muita qualidade nele. Perdeu gol feito, depois acertou a trave ali. Vai ser difícil do Juninho ter uma boa performance e a torcida, a imprensa ter paciência com ele. Então, o Flamengo pretende fazer essas contratações. O Flamengo hoje está de olho no Júlio Enciso, de 21 anos, que custa 22 milhões de reais para o meio de campo. Está também de olho no Vinícius Tobias, que está nessa mesma faixa de idade. É o jogador do Real Madrid, que está emprestado aí ao Shakhtar. Um grande detalhe aqui, segundo o Mauro Santana, o Real Madrid pode colocar esse Tobias como moeda de troca pelo Wesley e ainda voltar 30 milhões de euros. E o Flamengo observa isso aí. Se oferecer, o Flamengo vai pegar, porque o Wesley vai ser difícil de segurar. Real Madrid quer ele, Barcelona quer, Manchester United fez proposta, Liverpool estudou. Os times estão tudo de olho no nosso jogador, então ele vai sair de qualquer forma. Isso aí é certo. Esquece, não tem como permanecer. E o Flamengo está observando, estudando tudo de cantinho aí. De repente, dependendo se o Real Madrid botar esse jogador e mais 30 milhões de euros, o Flamengo vai abraçar, porque aí ganha um reforço para o clube, para o time, e ainda põe dinheiro em caixa. Já por outro lado, o Flamengo está se reforçando, como eu disse, vai querer um pro meio de campo ali, fazer um meio de campo mais ofensivo para estar substituindo o De Arrascaeta em certas partidas. Um lateral para a vaga, né, do Wesley. E também um zagueiro. Esse zagueiro ainda está meio com uma incógnita, mas dizem que o Flamengo vai fazer nova proposta pelo Vitão para tentar contratá-lo no meio do ano. Tomara que faça e consiga, porque o Vitão, quando a gente viu ele jogando contra o Flamengo, é um baita jogador, um baita zagueiro. E no meio de campo ali na parte da volância, que faz a primeira e a segunda volância, o Flamengo já está praticamente oficializado e contratado. O que acontece? Foi notícia lá na Arábia, foi notícia na Europa inteira. Dizem que teve repercussão até na China. Mas na China eu acho que é mais brincadeira, eu acho que lá não chegou não. Mas o que acontece? O jogador, quando é grande, tem tamanho, dá repercussão mundial. E o Flamengo pegou visibilidade hoje em todos os jornais mundo afora aí. Todo mundo cravando acerto entre Flamengo e Jorginho. Tudo isso porque o empresário dele desembarcou no Brasil, está aqui para se reunir com o José Boto, acertar detalhes da sua transferência. Então o Flamengo deve fazer o anúncio do Jorginho nos próximos dias. O que está faltando para isso acontecer, abençoado Flamengo? Meus amigos, o Arsenal ainda tem algumas partidas importantes aí, na língua inglesa, na Premier, coisa e tal ali, né? E os campeonatos lá estão rolando, coisa e tal. Inclusive hoje teve Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Arsenal. Não sei o desfecho desse jogo, porque enquanto eu gravava o vídeo o jogo rolava. Mas a verdade é que se o Arsenal for eliminado mais rápido das competições que ele está, mais rápido será a saída dele de lá. A rescisão dele acontecerá mais rápido. O Flamengo estuda aí uma rescisão amigável. Aí o Flamengo teria que pagar valores que ainda faltam do seu contrato, luvas que ele tem para receber lá, bônus, né, no final de contrato. Mas caso o Arsenal seja eliminado das competições e lá, né, acaba a temporada, assim que acabar as competições, acabou a temporada. Então eles dão férias para o jogador e liberam os jogadores que estão em fim de contrato. Então o Flamengo não teria que pagar nada para o Jorginho. Então a melhor situação para o Flamengo seria que o Arsenal fosse eliminado mais rápido das partidas. A gente tem que torcer contra o Arsenal agora, para que eles liberem o Jorginho. E por que o Jorginho está aceitando?
O Jorginho teve a proposta do próprio Arsenal de renovação de mais um ano. Ele ia ganhar um terço do salário que ele ganha hoje. Seria um pouquinho menos que o Flamengo vai pagar. Outro detalhe, lá ele seria um jogador que às vezes poderia ser utilizado. Isso não agrada o jogador. O jogador com 33 anos, quase encerrando a carreira, ele quer jogar todas as partidas. Ele sabe que daqui a pouco vai acabar isso aí e a saudade vai ficar. Então o jogador, de frente com isso aí, já recusou logo de cara. E o Arsenal encerrou as negociações e falou que não ia renovar com o jogador, que ele estava liberado para negociar com qualquer clube. Aí apareceu o Juventus, apareceu o Milan, apareceu alguns outros times ali da Arábia, mas ninguém quis fazer o que o Flamengo está fazendo, dar 3 anos de contrato. Lembrando que inicialmente, segundo o Vênia Casagrande, o Flamengo ia dar 2 anos e meio de contrato, mas o jogador bateu o pé em 3, o Flamengo resolveu ceder. O Flamengo ofereceu um salário, o jogador queria bem mais. Aí o Flamengo aumentou um pouquinho, ele diminuiu um pouquinho, chegaram a um bom senso, tá tudo certo, tudo acordado. Agora só falta assinar o tal do pré-contrato. A data aí estipulada é que seja no dia 16, 15 ou 16 de abril, onde será a segunda partida aí entre Real Madrid e Arsenal. Então acabou essa partida ali, o Jorginho vai vir a público aí falar se vai vir mesmo pro Flamengo ou não, mas tá tudo certo para que ele venha, porque olha só, vamos analisar os detalhes. O cara sai da Europa, lá da Inglaterra, pega a sua noiva, futura esposa, vem pro Brasil, faz um tour no Rio de Janeiro, apresenta ela a cidade que futuramente ela vai morar, certo? Antes disso, a sua agente lá, a prima que toma conta das redes sociais, já tinha chegado no Rio de Janeiro, já estava procurando casa, carro, escola para os filhos. É muitos detalhes favoráveis o cara vir. Para que o cara vai fazer uma investida dessa? Perder tempo se ele não tem a vontade de estar saindo e vindo para o Brasil. Então as coisas está tudo favorável ao Flamengo. Só falta o cara assinar o raio do pré-contrato. Quando isso acontecer, aí esquece, meus amigos. Aí a felicidade vai ser total. E imagina como é que vai ficar embolado esse meio de campo aí. Jorginho, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, tem o Alan, o Matheus Gonçalves, o Everton Araújo. Meus amigos, com certeza será o melhor meio de campo do mundo, hein? Imagina aí. Pensa bem direitinho. Mas o que vocês acham? Vai ficar muito forte esse meio de campo? E o Flamengo ainda deve trazer mais um meio campista, que é o Júnior Ciso. O Flamengo estuda aí, está na expectativa do Thiago Almada, que o Lyon está para sofrer um transfer ban. Se sofrer, vai cair para a segunda divisão. O John Texton vai vender o Thiago Maia, que é um ativo seu que vai estar desvalorizando. O Flamengo pode contratar, é difícil, mas é possível. Ainda tem mais um centroavante que deve chegar e um lateral direito fora o zagueiro. Meus amigos, que timaço. Tamo junto? Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Valeu. Fui.